Olá, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de Libra, para o mês de julho de 2020. Bom, a primeira carta que saiu aqui foi o Nove de Espadas. O Nove de Espadas fala de pensamentos, né, de culpa, de arrependimento, de querer ter um desejo de mudar o que fez de errado no passado, né? Então talvez esses tipos de pensamento possam estar rondando aí, né, a sua mente, né? E isso acaba trazendo uma dificuldade aí, aqui a gente vai para a posição 2, o Ás de Ouro, de se estar no presente, né? Estar aterrar, né? O Ás de Ouros, ele fala da experiência material, da energia, né, para fazer as funções, né, na vida material. E aí esse pensamento de culpa, esse pensamento de arrependimento, né, e de até de medo do futuro, né, lá na série de autoconhecimento, a gente já gravou um vídeo sobre o Nove de Espadas falando aí do medo do futuro. Você pode aí depois desse vídeo dar uma olhada lá na série de autoconhecimento para poder, né, assistindo lá o que a gente falou sobre o medo do futuro, ajudar você a compreender melhor, né, o que está se passando e de que formas pode se solucionar isso. Então o Ás de Ouro mostra que, como ele vem aqui na posição 2, que é como fosse um bloqueio, todos esses pensamentos negativos, né, eles dificultam a gente de colocar os pés no chão, ou seja, de aterrar, de fazer o que precisa ser feito. Isso dá uma paralisia, né? O medo, ele paralisa, ele não deixa a gente agir, a gente realizar. E talvez aí tenha muita coisa para se fazer, para se realizar, né? Aqui o Dois de Ouros, que é a carta na posição 3, ela mostra o que está aparente aí na situação. O aparente é que temos várias coisas para fazer, né? Várias responsabilidades, e estamos meio travados de cumprir essas responsabilidades por conta desses pensamentos, desses sentimentos de culpa, de arrependimento de algo, né, feito no passado. E provavelmente foi algo, aí a gente vai aqui para a carta número 4, que é a base da questão. Aqui saiu o Sete de Espadas. Então provavelmente essa culpa, esse arrependimento, ele vem talvez de um comportamento em que se escondeu a realidade, né? Falou uma coisa e fez outra, manipulou as pessoas, né? Manipulou as pessoas para aquilo, né, que a gente gostaria que elas fizessem, né? E com isso, agora temos esse sentimento de arrependimento em relação a isso que nós fizemos lá atrás. E a grande questão aqui, a grande questão da culpa, é que ela está bem relacionada, está muito relacionada com a questão do castigo, né? Se eu sou culpado, eu mereço ser castigado, eu mereço sofrer. E o medo do futuro aí é esse medo do sofrimento que virá desse castigo por conta aí de ter feito alguma coisa que não deveria ter feito. Só que esse conceito da culpa é algo que deve ser revisto. Lá também na série de autoconhecimento a gente tem um vídeo que fala sobre essa questão da culpa, né? Que é justamente porque a gente vive dentro de uma percepção do castigo divino, né? A gente vive num universo em que o seu Criador, ele é um cara que castiga, que pune, né? Então, como a gente já tem no inconsciente, a gente já tem esse conceito, né, muito forte do castigo divino. Então, muitas vezes nós já nos punimos antecipadamente
com esses pensamentos negativos, de medo em relação ao futuro, né, de paralisia, de não querer fazer nada, como se fosse para antecipar aí um castigo divino que virá pela frente. A gente está aqui para aprender também, para se desenvolver, para evoluir. Se fizemos algo que não deveríamos ter feito, fizemos algo que a gente se arrepende, o arrependimento ele deveria servir unicamente para a pessoa observar, olha, eu fiz isso aqui errado, não deveria ter agido dessa forma. Então agora, como que eu posso agir daqui para frente? Como é que eu posso consertar isso que eu fiz e aprender, né? Aprender com essa experiência. O arrependimento, a função deveria ser unicamente essa, de aprendizado. Você fez algo que não deveria, aprendeu, e aí já não repete isso no futuro. Aí tem que entender o porquê que fez, quais são os motivos que levaram a ter esse comportamento aí negativo, que não deveria ter feito. Aí lá dentro da terapia tarológica a gente analisa, né, todas essas questões, né, são trazidas pelo tarô de forma personalizada para quem está fazendo a terapia, né? Então a gente lá consegue explorar e identificar, olha, por que que então você agiu dessa forma? Por que enganou as pessoas? Por que disse uma coisa quando na realidade era outra? Por que que manipulou? O que que estava por trás disso? Que a partir do momento que você descobre o que que motivou esses comportamentos, tudo tem uma motivação, tudo tem uma causa, nada é fortuito ou por acaso, sempre tem alguma causa ali que precisa ser avaliada. A gente consegue desmontar esse padrão de comportamento a partir dessa conscientização das causas e com isso não se repete mais no futuro, ou seja, realmente se aprendeu com aquela situação. Então, eu reforço aqui a ideia de ir lá na série de autoconhecimento, assistir o vídeo que fala sobre a culpa, justamente porque a gente precisa deixar de lado essa automutilação, essa autoflagelação, entendeu? A gente se culpando por alguma coisa que tenhamos feito, porque enquanto a gente está nessa energia, está tudo paralisado. Você vê aqui a carta do Ás de Ouro, que é a carta que fala de realização, de ação, né? A vida se desenvolvendo, está tudo parado, tudo paralisado por conta desse castigo que nós mesmos nos impomos. Porque tem lá no fundo do inconsciente essa crença coletiva de que o Criador pune, o Criador castiga. Aí já vem, né, aquelas frases, castigo divino, eu acho que eu joguei pedra na cruz, né, como se fosse algo que, se você jogou pedra na cruz, então você vai ser castigado, né? Que mal que eu fiz a Deus para merecer isso, ou seja, já está implícito aí que o sofrimento é porque fez alguma coisa contra Deus e com isso está sendo castigado por Ele. Todas essas questões são crenças criadas com o objetivo de manipulação, de controle, entendeu? Então isso aí tem que ser revisto, tem que ser deixado de lado, tem que se abrir para novas ideias, novas visões da realidade, para justamente sair desses padrões. Inclusive aqui, ó, na posição, a carta aqui na posição 5, que é as influências do passado, veio o Pajem de Paus. O Pajem de Paus é justamente esse que traz as novas ideias, uma forma criativa, uma forma mais abrangente de enxergar a realidade, né? Ele traz essa energia, ele vem como aqui, influência do passado, mostrando que o fato de ter essas crenças negativas em relação à realidade, em relação ao Criador, a Deus, isso está trazendo dificuldade nesse processo. Então, por isso que essas ideias aí do passado precisam ser deixadas de lado, precisam ser questionadas, revistas,
né? Justamente para conseguir sair desse padrão, né? De comportamento, esse padrão de pensamento, né? Que está aí meio que num looping negativo. E como influência do futuro, a gente vai agora aqui para a carta da posição 6. Essa posição aqui veio o 3 de espadas. O 3 de espadas é justamente aquela carta que mostra que o mal vem à tona. Ou seja, aquele problema, né? Aquela questão, né? que precisa ser resolvida, precisa ser revista, repensada, ela virá à tona, né? Como é assim, o mal será arrancado pela raiz, né? E a partir desse momento vai ser possível deixar essa culpa de lado, sabe? Deixar essa autopunição aí de lado, porque como é que você modifica isso, né? É pela ressignificação. Hoje que a gente olha para trás e vê que não deveria ter tomado certas atitudes, certos comportamentos, a gente percebe, a gente faz essa análise com o conhecimento, com a percepção que temos hoje, que muitas vezes não era o pensamento que nós tínhamos naquela época. Naquela época talvez poderia até achar que estava fazendo as coisas que deveriam ser feitas, né? E hoje vê que estava enganado, que não deveria ter seguido por esse caminho. Mas por isso que não se pode fazer o julgamento por isso, porque naquela época nós não tínhamos a percepção, a visão que nós temos hoje. Se tivéssemos, talvez não teríamos feito. Mas como não tínhamos, acabamos incorrendo em erros que hoje, agora com o 3 de espadas, eles virão à tona. É aquela coisa que estava lá oculta, né? Que estava escondida, que precisava ser conscientizado, precisava ser visto, precisava ser analisado, e a gente meio que fingia que nada estava acontecendo para não poder olhar, não poder analisar, e com isso chegou-se num ponto em que não se pode mais fugir da questão. Então é olhar, ver, olha, realmente eu errei, realmente eu fiz o que não deveria ser feito, né? Então é preciso pedir perdão, é preciso perdoar a si próprio também, né? E seguir em frente e perceber que a vida é feita de erros e acertos. O erro não pode paralisar a pessoa. O erro é só para mostrar que, olha, por esse caminho aí não estava dando certo, não vai dar certo. É melhor sair. E aí sai e toca a vida para frente. Inclusive essa mensagem interessante, é essa mensagem que traz aqui a próxima carta, que é a carta 7, que é a carta do louco. O louco é justamente esse que não está, acho que o louco aqui representado pelo deus Dionísio, né? Você acha que ele está com essa preocupação toda aqui? Ele não está com a preocupação, ele é espontâneo, ele segue a vida, ele compreende, olha, se eu fiz isso, não deveria ter feito e tal, vamos fazer de outra forma, vamos superar isso, vamos absorver o aprendizado, entender por que teve esse comportamento, né? Entender por que não foi o mais adequado, absorver esse aprendizado e seguir em frente. O louco mostra essa disposição de seguir em frente, de continuar a vida, continuar fora dessa paralisia aí por conta desses pensamentos negativos. O louco ele se lança, entendeu? Lá na frente tudo se resolve, tudo se equaciona, né? A partir do momento que a gente vai evoluindo a nossa consciência, a gente vai se conscientizando, revendo os conceitos, revendo velhos conceitos, velhas ideias, como a gente falou aqui no Pajem de Paus. À medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai crescendo, vai evoluindo, vai atingindo outros níveis de percepção, outros níveis de consciência,
E esse que é a mensagem aqui, entendeu? Não pode ficar até aquela frase que atribuem a Chico Xavier, né? Que embora você não possa voltar atrás e fazer um novo início, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É exatamente isso. Esquece o que ficou para trás. Começa agora com os aprendizados, com aquilo que veio de experiência, e no futuro é outra história, né? No futuro é outro caminho, não é esse futuro negro aí do 9 de espadas, não. Pelo contrário, precisa deixar, a vida é feita de aprendizados, então precisa deixar essa culpa, esse sentimento aí para trás, olhar realmente para a questão, né? A questão vem à tona lá no Três de Espadas, então olhar para a questão, admitir o que fez que não deveria ter feito e seguir em frente, sabe? Seguir como louco, vai embora, vai em frente, não ficar se martirizando, se acorrentando ao passado. Isso é muito importante. E a carta que vem aqui na posição 8, que aqui seria o ambiente externo, né? É um ambiente, ó, que está presente aí o Ás de Espadas. O Ás de Espadas vem representando a deusa Atena. Então fala o quê? De clareza, de justiça, de equilíbrio. Então tá um ambiente para que possa se resolver essa questão, que possa se equilibrar, que possa que a justiça seja feita, mas a justiça seja feita no sentido de que lá atrás, quando não tínhamos consciência de certas coisas, nós podemos ter cometido alguns equívocos. Mas agora que nós temos consciência, a gente pode consertar isso. A justiça é feita com isso que a gente já falou, de não querer julgar o que a gente fez lá atrás com a consciência que nós temos hoje. Né? A gente tem que analisar a situação pela consciência que tinha lá atrás e investigar, como a gente já explicou, por que tinha aquela consciência lá. Mas o momento está de olhar para as coisas com um olhar mais, vamos dizer assim, mais prático, mais lógico, né? de conseguir enxergar o problema, admitir que errou e tocar o barco para frente. Inclusive lá agora na carta da posição 9, que é aqui o Rei de Espadas, o Rei de Espadas ele mostra justamente isso, de que é preciso exercitar a mente analítica, a mente poder avaliar a situação, avaliar tudo o que aconteceu e traçar as estratégias, traçar as formas de conseguir consertar. Aqui o Rei de Espadas, representado na figura mitológica de Ulisses, né? O herói lá da guerra de Troia, né? é justamente aquele que sabe negociar, que sabe conversar, que sabe dialogar, né? que pensa lá na frente. Então é preciso utilizar esse potencial aí do Rei de Espadas, de olhar a situação como um todo, né? E ver de que formas pode equacionar isso, mas sem culpa, sem remorso, sem arrependimento para deixar a pessoa para baixo, sabe? Com olhar para frente. Ele traz até lá na mão esquerda dele, ele traz a balança, né? Que fala do equilíbrio. Então, olhar para frente com equilíbrio e seguir, né, a vida, agregando em si mais esse aprendizado. E lá na última carta, que é o fechando aí essa abertura de Libras, aí é bem interessante, que aí é o outro lado, né? É o oposto. Você começa com o 9 de espadas e acaba com o 10 de ouro. O 10 de ouros é a carta que fala da harmonia, da alegria, da prosperidade, da satisfação de ter cumprido uma etapa, de ter resolvido uma questão, resolvido um problema. Ou seja, lá na frente o caminho é extremamente positivo. Se não ficar
agarrada, atrelada à culpa aqui e seguir em frente, entender o que aconteceu, estudar aquilo ali para que não se repita, né? Aprender realmente com a situação. Você vê lá na frente, vem um 10 de ouros trazendo prosperidade, trazendo sucesso, trazendo alegria, satisfação, porque a vida é assim mesmo, a gente acerta e erra. O único capaz de nos castigar somos nós mesmos. Não existe nenhum juiz aí do outro lado esperando nós chegarmos até lá para nos castigar. Não existe isso. Por quê? Se existisse um juiz para nos castigar, para nos fazer o mal, isso seria muito problemático, porque ele também teria problemas, porque todos não têm o que se fala, todos somos um, né? Estamos todos dentro do todo, dentro de Deus, né? Então o que eu faço de prejuízo para o outro volta para mim, o que eu faço de bem volta para mim também. Então se você tem um juiz lá do outro lado esperando para julgar, para descer o chicote aí nos outros, se ele está fazendo mal para outra pessoa, ele está trazendo e está agregando energia negativa nele. Por isso que seria injusto você ter um universo em que você colocasse alguns seres com a função de punir, né? Com a função de castigar. Porque se tudo está conectado, se tudo está ligado, nós fazemos parte de um único todo. Se esse juiz aí ele castiga o semelhante, vai gerar energia negativa que vai agregar nele. E aí ele vai ter que fazer o bem para limpar essa energia negativa nele. Então não tem juiz do outro lado para castigar. Quem está atuando como juiz somos nós mesmos. A nossa consciência por essas ideias aí ultrapassadas de um Deus vingativo que joga você no inferno, etc. e tal, por conta disso a gente acredita que, né, o castigo acontecerá e já fica se culpando, se castigando por antecipação. Então eu preciso rever essas ideias, deixar isso de lado. Assiste lá um vídeo que a gente fala sobre a questão da culpa, lá na série de autoconhecimento, que aí essas coisas vão ficar mais claras, tá certo? Então essas foram as reflexões aí para o signo de Libra, para o mês agora de julho. Eu agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão para o nosso dia a dia, tá certo? Até lá!